Boa noite, galerinha do 8º ano do Centro Educacional Crescendo com Jesus. Aqui quem fala é a professora Thaisa Barros, sua professora de História. Vamos continuar com nossa revisão em relação aos conteúdos do ano passado. Hoje iniciaremos a revisão sobre o processo de colonização inglesa na América. Falamos posteriormente sobre a colonização espanhola e agora falaremos sobre a colonização inglesa. Bem, primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o processo de colonização da América inglesa ou inglesa na América, ele foi um processo tardio e diferente do que ocorreu entre Portugal e Espanha, dos processos que a gente chama de colonização ibérica, né, de Portugal e Espanha na América. A questão inglesa, ela foi diferente, ela foi um processo relativamente tardio. Por quê? Porque a Inglaterra, ela estava passando por alguns problemas internos, por alguns processos. Primeiro, que a gente não pode esquecer que esse processo de colonização da América, ele está relacionado com as grandes navegações, com a expansão marítima, né? E dentro desse contexto, a gente não pode esquecer da formação dos Estados Nacionais modernos, né? Para que eles se lancem ao mar, por que Portugal foi o primeiro? Porque foi o primeiro a ter uma centralização política, foi o primeiro que pegou aqueles territórios que até então eram principados, feudos, ducados, reinos, e centralizou num só país, formou um Estado Nacional moderno e implementou ali estava o poder político concentrado na mão do rei, né? Você tinha uma única moeda em todo o território. O primeiro foi Portugal e ele teve essa situação favorável para se lançar ao mar. Logo em seguida, no processo de centralização política, você tem a Espanha. Inglaterra e França aconteceu de forma tardia. E aí, falando especificamente da Inglaterra, além do seu processo de centralização acontecer de forma mais tardia, ou seja, ainda a gente tem aí no século XV, eles ainda estão tentando formar o seu Estado Nacional moderno, né? E além disso, eles estão passando nesse contexto com conflitos como a Guerra dos 100 Anos com a França e a Guerra das Rosas, que é a disputa pela sucessão do trono inglês, que você tem a disputa entre a dinastia Lancaster e York, né? E após essa disputa, a sucessão, você tem o começo da dinastia dos Tudor, com Henrique VIII, né? Lembrando, Henrique VIII, ele vai iniciar o processo, digamos assim, de centralização, de monarquia, e ele vai ser, inclusive, um rei anglicano. Não esqueçam do contexto das reformas religiosas, né? E aí, o que ocorre? Depois ele deixa a filha dele, a rainha Elizabeth I. É só neste momento que houve um interesse pelo Novo Mundo. A rainha Elizabeth, já com a monarquia aí, inglesa consolidada, ela vai tentar pegar a fatia dela do bolo chamado Novo Mundo, que até então já tinha sido aí, uma boa parte estava sob domínio de espanhóis, de portugueses, a boa parte, claro que tinha franceses também, mas estava aí a galera já ocupando o território. Então, eles vão pensar inicialmente, buscar esse lucro de que forma? Pela questão da pirataria e dos corsários, né? A rainha Elizabeth I, ela vai ser uma rainha que, inclusive, vai incentivar muito a questão da pirataria. Só pra gente ter aqui uma diferença. Tinha os piratas, né, que eram, digamos assim, que seguiam, que eram carreira solo, que estavam ali independentes, que saqueavam os navios que vinham abarrotados de ouro, mas tinham corsários, tanto ingleses quanto franceses. O que eram corsários? Eram
piratas financiados pela coroa. O filme Piratas do Caribe, ele mostra muito essa questão desses corsários, dessa pirataria, né? Principalmente ali na região do Caribe. Então, quando começou o interesse inglês, como foi que funcionou? A Inglaterra inicialmente não estava ali ocupando o território, mas meio que ela ficava esperando o navio passar abarrotado de metais preciosos e pam, saqueava esses navios não só de metais preciosos, mas as matérias-primas e de maneira geral. Outra coisa que a gente tem que ter em mente é quais os motivos que levou para esse processo de colonização. Ao contrário do que muita gente pensa, que eles não tinham interesse de explorar, não é verdade. Fato é que a ocupação, que esse processo de colonização foi um processo de ocupação, realmente. Quando a gente pensa aí em Portugal e Espanha, eles foram um processo de colonização por exploração. A Inglaterra foi um processo de colonização por ocupação, mas não que ela quisesse isso inicialmente. Ela, assim como Portugal e Espanha, vivia dentro desse contexto do mercantilismo, onde era de fundamental importância ter o quê? Metais preciosos. Então, com certeza, pela lógica mercantilista, o que eles buscavam na colônia? Matéria-prima e metais preciosos. Então, a Inglaterra não era diferente, ela queria isso também. Ela estava buscando. Acontece que, inicialmente, para o azar dela, ela não encontra esses metais preciosos e nem essas matérias-primas diferenciadas. Isso faz com que as pessoas comecem a apenas ocupar. Aí tem a mudança de planos, né? Tem toda uma mudança do que fazer. Aí sim começa o processo de adaptação desses planos, que seria ocupar, tá? Então, quem é que vai ocupar? Quem é que vai se motivar? Quem é que vem para essa região, que hoje é os Estados Unidos, formar as 13 colônias? Bem, você tem aí a motivação da coroa inglesa, a questão de exploração eles não vão conseguir inicialmente, mas também você tem aí muita questão religiosa. Quando nós falarmos mais lá na frente, nós vamos ver que esse território, as 13 colônias, ela foi colonizada no norte, no centro e no sul, com características diferentes. Por exemplo, veio muita galera motivada por questões religiosas. Os puritanos calvinistas que viviam na Inglaterra, eles eram perseguidos por religiosos anglicanos. Então, muita gente veio para cá, puritanos calvinistas, vieram para cá alguns luteranos, vieram para cá alguns católicos que eram perseguidos pelos anglicanos na Inglaterra, pelos reis anglicanos. Então, isso vai fazer com que as pessoas venham para cá, sintam o motivo. E, como eu falei, socialmente estava ruim e tinha passado por conflitos internos. Você tem aí muitos camponeses vindo para cá que são expropriados de suas terras. Você tem aí pessoas que são sem tem nenhuma perspectiva de vida, presos que vêm para cá também, presos políticos que vêm para cá também buscar outras oportunidades. Do ponto de vista social, o que você tem que entender? Que houve um grande êxito rural justamente por conta dessa expulsão das terras. A Inglaterra, ela estava se preparando para o que a gente vai chamar lá na frente de revolução industrial. Houve uma política de cercamento, onde que aconteceu? As pessoas, elas foram expulsas, elas foram expropriadas de suas terras, né? E acabaram ocupando a parte das cidades. Essas políticas de cercamento, as pessoas tinham que sair das suas casas
para a criação de ovelhas, né? Por que ovelhas? Por conta da lã. A Inglaterra está começando a desenvolver a sua manufatura, né? A indústria têxtil. Então, essas pessoas, elas são expulsas de seus territórios, elas não podem comprovar que de fato tem seu território, elas não podem comprar, ter aquisição dessas terras, então elas são expulsas, né? E nesses locais de origem é feita não só plantação de algodão, mas também criação de ovelhas, por isso são cercados para criar ovelhas, por isso a gente política de cercamento. E isso fez que realmente tivesse um êxodo rural, né? As pessoas vão para as cidades, mas você tem uma mão de obra que também vai facilitar a questão aí da Revolução Industrial, mas você tem pessoas procurando outras possibilidades. Então, essas pessoas também virão para a América do Norte procurando novas possibilidades de vida. Então, essas instabilidades causadas pela questão das revoluções inglesas, essa questão da expropriação de terra, são fatores, e motivação religiosa são fatores que farão que as pessoas venham para essa região formar o que a gente chama as 13 colônias. O que a gente tem que entender aí nesse processo de colonização? Essa colonização, ela foi feita por duas grandes empresas privadas, que eram até então subordinadas ao Estado inglês, que é a Companhia de Londres, que cuidou da logística, da organização das colônias do norte, e a Companhia de Plymouth, que se estruturou, que se dedicou a estruturar as colônias do sul. Beleza? Hoje eu quero que fique bem claro as motivações que levou esse processo de colonização da inglesa na América e entender de que quem foram essas pessoas que vieram para cá, o porquê delas virem, e entender que, diferente de Portugal e Espanha, que foi bancada essa colonização, bancada entre aspas, que foi motivada ou que foi investida pela coroa de Portugal e Espanha, na Inglaterra não, foram empresas privadas. Na próxima aula, nós falaremos sobre as colônias Norte, Centro e Sul. Um beijo, até a próxima aula.